Bom, a gente já percebeu que... Vamos pensar nas ferramentas que a gente usou, tá? A primeira ferramenta que a gente usou foi ler o texto várias vezes em várias versões, tá? Pegamos esse texto que lemos várias vezes em várias versões e esquematizamos. Qual é a ideia principal desse texto, o que está relacionado a essa ideia, e a gente foi montando a estrutura do texto, o esboço desse texto, o que o pregador, o que o autor está falando. Então essa foi a linha que a gente fez. Depois disso, a gente fez um trabalho de interpretação que foi a paráfrase, tá? E nessa paráfrase a gente tentou ver se a gente conhecia bem as palavras do nosso texto, se a gente entendia as palavras do nosso texto. A gente fez um outro exercício, que era um exercício de passagens paralelas, que foi aquele anterior que eu mostrei aqui. Assim, ok, esse assunto se repete de novo em outros lugares da Bíblia, Paulo fala isso, o que isso acrescenta, o que ilumina, o que ajuda a gente a entender melhor esse texto. Mas existe um outro componente na Bíblia que é mais complicado, tá? E esse componente tem a ver com como a Bíblia foi escrita, tá? A Bíblia é uma coleção de livros, né? Ela é uma biblioteca e ela foi escrita ao longo de mais de 1.500 anos, se você for o mais conservador possível. Alguns dizem que até mais do que isso, tá? E passou por várias culturas diferentes, tá? Ele passou pela cultura semita antiga, passou pela cultura egípcia antiga, passou pela cultura cananita, passou pela cultura dos caldeus, dos persas, dos caldeus, depois cultura grega, não é? Cultura latina. Então, tudo isso está dentro da Bíblia, está refletida de alguma maneira dentro da Bíblia. E isso influenciou a maneira de pensar e o jeito de falar do autor. Então, se eu não conhecer o que está por trás, no sentido do contexto histórico e cultural de cada um desses períodos, de cada livro da Bíblia, eu às vezes posso cometer enganos na minha interpretação. Então, essa é a nossa situação. A gente está lendo a Bíblia está falando para a gente coisas, mas existe por trás, não é, costumes, situações históricas, políticas, econômicas, que fazem parte desse contexto, uma geografia que faz parte desse contexto, e aí eu começo a ter dificuldades para poder entender a Bíblia, tá? Uma das regras básicas de interpretação afirma que, visto que a Bíblia foi escrita no meio da história, ela só pode ser entendida na íntegra considerando o contexto histórico. Então, existe um contexto próximo e remoto, que tem a ver com a Bíblia, e tem um contexto histórico-cultural, tá? E para a gente poder interpretar a Bíblia, eu preciso tentar entender esse contexto histórico-cultural. Ok. O estudo desse contexto histórico-cultural envolve muitas coisas, tá? Ele envolve, por exemplo, o cenário, tá? E o cenário nesse contexto é o que está acontecendo naquele tempo. O que está acontecendo? Por que esse texto está sendo escrito nesse momento? Envolve a própria condição das pessoas naquele momento. Envolve a história que está por trás. Envolve o problema das pessoas que estavam lendo aquela mensagem. Em alguns contextos, a geografia do lugar é muito importante. Por exemplo, se você lê os livros de Barclay, né, de William Barclay, sobre as 7 igrejas da Ásia, o comentário de Apocalipse,
ele faz um trabalho fenomenal com a questão do contexto geográfico do lugar. E ele começa a descrever as cidades. E aí ele vai dizer por que Jesus vai dizer para aquela cidade que você não é frio nem quente, né? Tem a ver com a geografia da cidade. Ele vai falar de uma outra cidade que está num lugar inexpugnável, né? E ele se acha rico, poderoso, e que ninguém vai alcançá-lo, e ele vai colocando tudo isso no contexto do orgulho da cidade. É muito interessante a gente ver um estudo bíblico com o fundo histórico sendo revelado, tá? Os costumes daquele tempo começam a ser colocados, e até as comprovações arqueológicas. Nesse contexto, tudo que a gente possa descobrir que nos ajude a compreender o texto faz parte desse contexto histórico-cultural, tá? Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, de Maria, tá? Tem muita gente que lê a Bíblia e diz que Maria era esposa de José, mas ela era virgem. E aí a gente fica pensando, mas como é que pode esse negócio? Né? Como é que ela é casada com José e é virgem? Porque na nossa cultura isso não existe. Mas aí, se a gente vai estudar os costumes daquele tempo, vai descobrir que quando a pessoa assumia um noivado, tá? E a família contratava o casamento, no sentido de que agora vocês vão vão casar e provavelmente dentro de um ano o casamento seria consumado. A partir daquela data, o noivado só podia ser desfeito através de um processo de divórcio. Então, ela era chamada de casada. E existia viúvas virgens, pessoas que eram casadas dessa maneira, eram noivas, vamos chamar na nossa linguagem, mas que só podiam ser desfeitas, só podia ser desfeita através do divórcio. Então, morria nesse período o noivo, então não havia as núpcias e ela era chamada de viúva virgem, tá? Então isso para eles era natural. Agora você lê a Bíblia em português e o cara diz assim, esse negócio está estranho, o que aconteceu aí? Por quê? Como é que foi? E José, onde é que está essa história? Por que ele não apareceu? E tá, entende? Porque não conhece o costume daquele tempo. Tá? E aí a gente vê a necessidade de entender o contexto histórico e cultural. Deu para entender? Sim. Tá? Ok. A gente tem, por exemplo, os livros históricos da Bíblia, né? Do Velho Testamento. Quando a gente começa a ler os livros históricos do Velho Testamento, a gente vai ver algumas situações de Israel e Judá, né, que envolvem política local e global, questões econômicas da região, e se a gente não conseguir entender o que está por trás nessa história, nesse contexto, aquilo que está lá na Bíblia fica meio opaco, fica meio cinzento, falta brilho, tá? Agora, se eu consigo entender o contexto, o que está acontecendo, por que aquela profecia, por que aquele rei, por que isso, por aquilo, o texto começa a ter mais significado, mais força, mais brilho para a gente poder entender, tá? Então, esse é um dos objetivos. O propósito desta unidade que a gente está estudando agora é ajudar você a saber como desenvolver um estudo histórico-cultural, tá? Então, agora eu já peguei o texto, tá? Eu já entendi mais ou menos o texto, já tenho até algumas dicas de aplicação. Agora eu vou ver o que está por trás desse texto. E aí você vai perguntar, mas como é que eu faço isso? E eu vou tentar explicar como é que a gente faz isso, tá? Agora eu queria dar uma dica para você. Esse é um trabalho exaustivo, cansativo, tá? Dá trabalho, é isso que eu quero dizer, tá? Agora, se você fizer bem feito esse trabalho, para cada livro da Bíblia você vai fazer uma vez só, tá? E talvez, conforme saia uma nova descoberta arqueológica, uma nova condição, você tenha que aprimorar um pouquinho o seu trabalho. Então, eu diria assim, quando você estiver estudando, faça a primeira vez bem feito, tá? E guarde o seu trabalho, que você vai usá-lo, tá?
Porque senão você vai ter que ler um monte de coisa outra vez e outra vez. Enquanto que se você tiver um bom trabalho, você põe as indicações bibliográficas, onde você achou e assim por diante. E isso facilita muito. Então, faça com esmero, né, de cada novo livro da Bíblia e acrescente novos dados à medida que você tenha acesso a novos materiais. Aí entra no local lá e diz, ó, descobri isso aqui, coloca lá, né, um parágrafo a mais, uma coisa assim, e você vai montando o seu material, o seu acervo sobre esse material de pesquisa da Bíblia, tá? Isso é tremendo, tá? Eu vou dar alguns exemplos para você, tá? Por exemplo, uma série de mensagens que eu preguei em Jonas, tá? E aí, quando a gente estuda o contexto histórico da cidade de Nínive, você vai descobrir que eles adoravam a um Deus que era metade peixe e metade homem. Começa a pensar. Quando você começa a estudar o contexto, né, para saber essa questão de ser engolido por um peixe e tal, etc., a gente vai descobrir que na ciência, na história, existem pessoas que foram engolidas por grandes peixes, tá? E que foram encontradas vivas nesse peixe. Tem uma citação de um capitão inglês que tirou um homem vivo de dentro de um peixe. E ele descreve como é que essa pessoa ficou. E ele diz que essa pessoa ficou completamente albina, porque o suco gástrico do peixe dissolveu toda a melanina, tá? E ele perdeu todos os pelos e cabelos, tá? Então você imagina Jonas chegando numa cidade onde as pessoas adoram metade homem, metade peixe, dizendo que ele veio lá porque Deus mandou, que tinha sido engolido por um peixe, e ele chega branco, que nem leite, sem cabelo, sem pelo, dizendo assim, olha, juízo de Deus vai chegar daqui a alguns dias. Tá? Dá para pensar um pouquinho? Não é forte? Agora, o texto não fica muito mais rico? Tá? Isso é efeito do estudo histórico-cultural. Outro exemplo, tá? Por exemplo, quando lá em Isaías, né, aparece aquele trecho que Ezequias está orando a Deus e pedindo a libertação, ele vai, a cidade está cercada por Senaqueribe e ele ameaça com as suas cartas destruir a cidade, matar todo mundo. Ele vai e ora e Deus diz para ele, olha, você não fica preocupado que eu vou resolver, sem arco, sem flecha, sem nada, eu vou resolver essa questão. E aí diz a Bíblia que os anjos do Senhor, né, o anjo do Senhor saiu naquela madrugada e matou 185 mil homens do exército de Senaqueribe. Tá? Agora, foi descoberto nos anais de Senaqueribe o outro lado da história, dizendo que o acampamento dos soldados dele foi invadido por uma horda de ratos. E os ratos comeram a comida deles, roeram as cordas dos arcos, e uma grande peste se espalhou por aquele lugar. E eles então bateram em retirada, em função dos ratos. E aí então, né, eu fico pensando, que coisa tremenda, meu Deus, né? E ele diz assim, ratinhos do Senhor, e eles se põem em prontidão e começam a marchar. E vão na direção do acampamento. E destroem o acampamento. Sem que uma flecha, sem que uma lança, sem que uma espada do povo de Deus seja levantada. Deus não é tremendo? Sim. Então, dá para a gente perceber como isso é útil, como isso enriquece, tá, o estudo da Bíblia. Tá? Agora, é um trabalho que você tem que ficar cavucando, peneirando.
tá? E é isso que a gente vai tentar ensinar você a fazer aqui, mas eu queria que você entendesse o valor disso, tá? O valor da gente compreender o estudo e fazer um bom estudo histórico e cultural. Bom, tomem aqui, eu vou distribuir aqui para não ter má compreensão, tá? O síndico aqui da classe divide para as colunas, vai passando, o que sobrar devolve para mim, tá? Eu vou passar para vocês um roteiro. Deixa eu explicar. Quando a gente fala de roteiro, de pesquisa, nem todas as perguntas que estão aí nesse roteiro a gente consegue responder para todos os textos. E nem o roteiro é completo. Tem outras perguntas que talvez sejam muito específicas só para o seu texto. Essa é uma ideia de como a gente começa, tá? E como é que a gente faz esse trabalho. Então, para uma questão didática, tá? Eu vou passar esse roteiro para vocês e vocês vão trabalhar nesse contexto. A gente vai escolher aqui como fazer esse trabalho daqui a pouco, tá? E a gente vai tentar seguir essa linha de trabalho, essa ordem de pesquisa, tá? E se tiver outras que você consiga acrescentar, aleluia, graças a Deus, me informa depois para eu melhorar a minha, tá bom? Então aqui você está com a folha aí na mão, né? Ou a maioria já está recebendo, e a gente vai parar para pensar um pouquinho no roteiro, tá? Muito bem. Primeira coisa que a gente tem que entender é sobre um livro da Bíblia, né? A gente normalmente, quando trabalha o contexto histórico-cultural, a gente está trabalhando na ideia de um livro da Bíblia, tá? Quem é o autor, tá? Para a gente poder delinear o contexto histórico, eu preciso saber data, saber um monte de coisa. Então, eu tenho que começar com quem é o autor, tá? Então, tem provas internas ou externas dessa autoria? Por que você acredita que ele é autor? Que outros livros ele escreveu? Quais os outros livros que mencionam o seu nome, não é? Ou os seus feitos? Qual a sua profissão? Que tipo de pessoa ou personalidade o autor tinha? Tá? Por quê? Porque isso me ajuda a entender o texto, né? Eu não sei, cada escola tem a sua maneira de fazer uma resenha, tá? Mas na escola que eu estudei, lá no doutorado, o primeiro ponto da resenha que a gente tinha que escrever sobre um livro era sobre o autor. Quem era o autor, tá? O que ele fez, quais são os trabalhos que ele escreveu, qual era a linha teológica básica dele nos livros que ele escreveu. A gente tinha que fazer um resumo só sobre o autor antes de começar a falar do livro. Tá? Então, se a gente vai tentar entender em profundidade um livro, eu tenho que saber quem é o autor, o que ele pensa, quais são as influências, que escola ele estudou. Isso eu estou falando aqui dos dias de hoje. Na Bíblia é a mesma coisa. Quanto mais eu souber do autor, me ajuda a entender melhor o texto, tá? Bom, depois que a gente olha para o autor, a gente olha para os destinatários, tá? Então, para quem foi escrito isto? Quando a gente fala de destinatário, eu não estou falando só de cartas do Novo Testamento, tá? Por exemplo, se foi uma profecia, para quem foi dada essa profecia? Tá? Se foi um texto histórico, tá lá, por que foi escrito esse registro histórico? Tá? Para quem? Qual era o objetivo? Tá? Então, a que grupo racial o livro se dirige? Qual a perspectiva religiosa deles? Que palavras são usadas para caracterizá-los? Qual era a posição social deles? Quem eram os seus líderes? De que eles viviam? E o que mais você puder colocar sobre os destinatários? Lembra que eu falei? Nem todas as perguntas vão ter respostas e terão outras que você tem que fazer. Isso aqui é uma dica, tá? Uma ideia de trabalho, tá? Quando a gente está pesquisando, a gente vai procurar sobre os destinatários. O que você conseguir descobrir que enriqueça a sua pesquisa, tá? Depois, você tem data e época. Em que ano o livro foi escrito?
Que guerra, ação inimiga, catástrofe natural ameaçava ou aconteceu? Que líder secular dominava o cenário político? Tá? O que tem aqui na história sobre esse assunto nessa época que possa ser relevante, tá? Para a gente poder entender melhor o texto que a gente está estudando? Ok? Até aqui? Tá? Muito bem, que mais? Contexto geográfico do livro, tá? Quais os países e cidades se destacam no livro? Que locais específicos são enfatizados? Que rio, montanha, planície formam o palco onde Deus atua para se revelar, tá? Eu falei agora, né, sobre o Apocalipse, né? Olha, o William Barclay dá um banho, pegando geografia bíblica lá e, nossa mãe, ele dá um banho, incrível, tá? Então, vale a pena a gente fazer pesquisas assim, tá? Confirmações arqueológicas do livro. Então, quais objetos, inscrições arqueológicas confirmam os eventos ou os personagens do livro, ou enriquecem a história? Eu coloquei duas questões aí, né, arqueológicas: qual era o Deus, né, dos ninivitas, e a outra questão arqueológica, qual foi a outra? Eu esqueci. Do Senaqueribe, né? Dos arquivos de Senaqueribe, tá? Então você vai poder ver que tem coisas que ali são interessantes. Muito bem, o cenário cultural do livro, tá? Isso aqui é interessante, ó. Quais as superstições, tabus, elementos de magia que aparecem? Qual o valor conferido à família? Quais costumes aparecem quanto à alimentação, vestuário, comércio, guerra, religião, idioma e assim por diante? Qual o código ético, moral demonstrado? Tá? Então, por exemplo, aqui, sobre essa questão dos costumes, né? Por que Saul não matou tudo? Tá? Como Deus tinha mandado matar quando ele teve a vitória. Né? E aí chega Samuel e ele diz: não, eu cumpri o que Deus mandou. E ele falou: não, eu estou escutando aqui, ó, o gemido, o balido aqui dos bichos, que você não matou não, você não fez o que Deus tinha mandado. Por quê? Porque o despojo era propriedade do soldado. E ele estava com medo que os soldados debandassem. E ele tentou achar um caminho intermediário entre fazer a vontade de Deus e atender o desejo do povo. E então ele disse assim: gente, isso aqui Deus mandou dedicar a ele, matar tudo, tá? Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer uma grande churrascada de vitória. Nós vamos oferecer no altar de Deus tudo isso aqui, mas não vamos matar no campo. E aí o povo ia comer e festejar e tal. E Samuel disse: foi isso que Deus mandou você fazer? Não, eu estou fazendo, eu estou matando tudo agora, só que só no altar, não lá no campo. E aí, olha que coisa tremenda, olha que interpretação e que aplicação tremenda, quando a gente quer conciliar a vontade de Deus com a vontade dos homens. Quando a gente quer agradar a Deus e aos homens ao mesmo tempo. Porque não dá para agradar a Deus e aos homens, não dá para achar um caminho intermediário. Deus não aceita. E ele fica irado, porque ele não consegue entender que ele não tinha feito o que Deus tinha mandado. Porque ele não tinha dado como despojo. Mas ele achou uma saída política para a questão. Olha que riqueza tem nisso aqui. É só você saber por quê, como é que estava funcionando. Deu para entender? Tá? Vamos lá. O tema teológico do livro. Qual o assunto geral do livro? Você vai cansar de me ouvir sobre esse negócio, né? Qual o assunto? Qual o assunto? Tá? Existe o assunto do parágrafo, mas existe o assunto geral do livro. Tá? E a gente tem que entender, porque isso aqui está no contexto de tudo isso. Que frase ou combinação de palavras se repete? Aqui é uma dica para a gente saber o assunto, tá? Tanto do parágrafo quanto
do livro, as repetições de palavras ou de frases que sejam semelhantes ajudam a gente a identificar qual é o assunto principal. Tá? Se ele está repetindo muitas vezes sobre um determinado tema, então tem alguma coisa que une tudo isso. Tá? E aí eu tenho que ficar pensando, que tema isso sugere para o livro? Tá? Segundo os livros técnicos, qual é o seu tema? Tem livro que só fala sobre isso. Qual é o tema do livro, qual é o esboço do livro, ele já tem pronto isso aqui. Tá? Então, checa o seu com o deles. Tá? Que outras descobertas interessantes a sua pesquisa revelou sobre o cenário por detrás do texto? Então, não está aqui, coloca outras coisas que você achou interessante, tá? Então, é importante lembrar que esse roteiro é uma sugestão de abordagem. Já falei isso acho que umas 5 vezes. Tira uma foto desse negócio aqui, que vão me perguntar na próxima aula. Professor, eu não consegui responder todas as perguntas. Eu aposto. Quer ver? Quer apostar? Tira uma foto disso aqui. Essa é a minha prova. Está aqui, tá? Outras questões podem ser incluídas e algumas não vão ser, porque não se aplica àquilo que você está estudando, tá bom? Muito bem. Agora a pergunta mais importante. Onde eu acho tudo isso? Tá? Onde eu acho tudo isso? Então vamos lá. As introduções bíblicas, os panoramas bíblicos e as introduções dos melhores comentários sempre começam com uma abordagem em cima desse roteiro. A maioria das introduções bíblicas, panoramas bíblicos e introduções de comentários tentam responder um roteiro parecido com esse. Então, se você começa a ler, tá, você vai perceber que alguns se afundam mais nesse processo, tem mais pesquisa, outros têm menos, e você vai ver nesse material. Alguns dicionários bíblicos também trabalham em cima dos temas principais dos livros e assim por diante. Às vezes a gente tem alguns temas específicos, como casamento, etc., que os dicionários bíblicos vão explicar para a gente. Tá? Atlas bíblicos vão nos ajudar, manuais bíblicos que são compêndios parecidos, atlas, tá? Para você saber um pouco da geografia, livros sobre arqueologia, geografia bíblica e história do Antigo Testamento e do Novo Testamento, livros sobre costumes e tradições da Bíblia, tem livros só sobre esse assunto, costumes e tradições da Bíblia, tá? Então essas são as ferramentas que a gente tem para fazer a pesquisa, tá? E aí a gente vai construindo o nosso trabalho, tá bom?